Exercício 2. O exercício diz o seguinte: uma partícula move-se ao longo de um caminho circular de tal maneira que suas coordenadas x e y no instante t são dadas por esta expressão. Então, tá aqui, ó. X igual a 2 cosseno t e y igual a 2 seno de t. Item A. Determine as velocidades vetorial e escalar instantânea da partícula no instante t. O item B. Esboce o caminho da partícula e mostre os vetores posição e velocidade no instante t igual a π sobre 4, com o vetor velocidade desenhado de tal forma que o seu ponto inicial esteja na ponta do vetor posição. O item C. Mostre que em cada instante o vetor aceleração é perpendicular ao vetor velocidade. Então, solução. No instante t, o nosso vetor posição, né? Como a gente ganhou a nossa parametrização, a gente tinha aqui a R de t, ela era igual a uma x de t na direção y, mais uma y de t na direção j, e como a x de t era 2 cosseno de t e a y de t era 2 seno t, nós escrevemos a R de t dessa forma, e agora vamos trabalhar com ela. A velocidade vetorial é a derivada do vetor posição, né? Então, a velocidade é o R'. Derivando o R' é a mesma coisa que calcular a derivada da componente I, depois calcular a derivada da componente J e escrever o vetor derivado. Então, V de t é igual a dr de t, a derivada de 2 cosseno t é menos 2 seno de t na componente I, e a derivada de 2 seno de t é 2 cosseno de t na componente J. Uma vez que a gente tem o vetor velocidade, ao calcular a sua norma, né, a norma de V de t, nós temos a velocidade instantânea. E olha que coisa interessante. A norma do vetor V de t é a raiz quadrada da componente na direção I elevado ao quadrado, ou seja, menos 2 seno de t ao quadrado, somado com o elemento da componente J, que é o 2 cosseno de t ao quadrado. Se você desenvolver isso aqui, isso dá 4 seno ao quadrado de t, somado com 4 cosseno ao quadrado de t, coloca o 4 em evidência, esse seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, novamente, utilizando a identidade fundamental da trigonometria, isso aqui é igual a 1, 4 vezes 1 dá 4, então isso é igual a 4. Consequentemente, raiz de 4, como é uma raiz positiva, isso dá 2. Então, a velocidade instantânea foi constante. Constante e igual a 2. Já o vetor velocidade é esse aqui, e o meu vetor posição é esse aqui. Então, o item A pedia para a gente calcular a velocidade vetorial e a velocidade escalar. A velocidade vetorial nos deu esse vetor aqui, de componentes menos 2 seno t, 2 cosseno t, e velocidade instantânea deu como sendo constante e igual a 2. Então, o item A resolvido. O item B. O item B dizia assim, olha, o gráfico das equações paramétricas, ele é um círculo. Então, se vocês prestarem atenção, o x, ele era 2 cosseno t, o y era 2 seno t. Se você fizer x quadrado, isso é 4 cosseno ao quadrado de t. Se você fizer y quadrado, isso é 4 seno ao quadrado de t. Se você somar tudo, você tem que x2 mais y2, isso é 4 vezes cosseno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado de t. Isso é igual a 4 vezes 1, que isso é 2 ao quadrado. Ou seja, você tem uma equação de uma circunferência centrada na origem e de raio 2. Então, o desenho é esse que está aqui, é uma circunferência, né? Centrado na origem de raio 2. Mas ele me pedia um pouco mais, né? Ele falava assim, olha,
No instante t igual a π sobre 4, eu quero o vetor posição e a velocidade da partícula. Então, já que você tem a equação para r de t, basta trocar t por π sobre 4. Isso é igual a 2 vezes o cosseno de π sobre 4 na componente i, mais 2 vezes seno de π sobre 4 na componente j. E isso aqui, ó, o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. 2 vezes raiz de 2 sobre 2 dá o raiz de 2. E, igualmente, isso acontece na componente j, né? O seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. 2 vezes raiz de 2 sobre 2 dá o próprio raiz de 2. Ou seja, na componente i nós temos o raiz de 2 e na componente j também o raiz de 2. Então, esse foi o vetor posição para t igual a π sobre 4. Então, eu vim aqui e no ângulo π sobre 4, desenhei o vetor posição e esse vetor posição tem essas coordenadas. Bom, o vetor velocidade, quando t for π sobre 4, o vetor velocidade nós já tínhamos calculado, basta substituir nela t por π sobre 4. Então, é menos 2 vezes seno de π sobre 4 na componente i, mais 2 vezes o cosseno de π sobre 4 na componente j. Isso fica como resultado menos 2 vezes raiz de 2 sobre 2 na componente i, somado com 2 vezes raiz de 2 sobre 2 na componente j. E dessa forma, o resultado é menos raiz de 2 na componente i, mais raiz de 2 na componente j. Então, temos o vetor velocidade e temos também o vetor posição, quando t for igual a π sobre 4. Então, se você pegar esse vetor aqui e desenhar ele como foi pedido no exercício, ó, ele está aparentando aqui, e ele tem como essas coordenadas aqui. Então, você pegou o vetor velocidade, escreveu o final dele no início do vetor posição. Bom, isso era o que o item B pedia. O item C pedia para a gente o seguinte, olha, no instante t, quem é o vetor aceleração? Olha, o vetor aceleração, o A de t, é calcular a derivada de V, né? Calcular a derivada de V. E a derivada de V é menos 2 cosseno t, menos 2 seno de t. Menos 2 cosseno de t na componente i, menos 2 seno de t na componente j. Bom, o item C pediu o seguinte, olha, mostre que o vetor aceleração ele é perpendicular ao vetor v de t. Então, se você observar, um jeito de mostrar que esses caras são perpendiculares é calcular o produto interno. Então, se eu fizer A de t interno com V de t, e se esse resultado der zero, a conclusão que eu chego é que A de t é igual, ou desculpa, é perpendicular a V de t. Esse é um jeito de fazer. Uma outra observação bem interessante é a seguinte, ó, uma maneira de provar que V de t e A de t são perpendiculares é mostrar que seu produto interno é zero, né? Isso é fazer continha. O outro é mais fácil observar que o vetor aceleração ele é o negativo do vetor posição. Então vetor posição, ele era 2 cosseno de t na componente i, mais 2 seno de t na componente j. E o vetor aceleração, se você prestar atenção, ele é o negativo, né? É menos 2 cosseno de t na componente i, menos 2 seno de t na componente j. Então, como ele é o negativo do vetor posição, o que indica que V de t e A de t são perpendiculares, uma vez que em cada ponto sobre o círculo, o raio e a reta tangente são perpendiculares. Então, ou você usa essa observação para fazer a conclusão do resultado, ou não custa nada você fazer o produto interno A de t por V de t, né? Ou seja, quem é o vetor A de t? Menos 2 cosseno t, menos 2 seno t, interno. Quem é o vetor V de t? Menos 2 seno t,
2 cosseno t. Então, vocês lembram como faz o produto interno? Produto interno é multiplicar esse cara por esse, ou seja, 4 cosseno t seno t. E agora, multiplicar esse cara por esse cara e somar, né? Menos 4 seno t cosseno t. E se você prestar atenção, essa soma dá zero.